Boa tarde, senhores amantes do tênis de mesa virtual do Brasil, Zil, Zil. Hoje a gente vai ter o primeiro dia de streaming, de transmissão de jogos do nosso Rachão segunda edição. E hoje teremos 4 jogos. E o primeiro agora é categoria A, o TED contra o Luiz Namastê. Então sejam muito bem-vindos para esse nosso segundo Rachão, mês de outubro de 2025. Teremos muitos jogos, 3 categorias, como sempre, A, B e C. Alguns jogadores, como o próprio Luiz Namastê, que vai fazer esse jogo, está jogando 2 categorias, né? A B e a categoria acima do ranking dele, que é a A. E teremos muitos jogos, muitos jogadores de altíssimo nível, entregando bons jogos, e vai ser muito legal. Boa tarde, Rodrigo, Léo. Me conta aí depois se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vamos entrar lá na sala, ver se os dois já estão prontos. Estão prontinhos os meus meninos? Será que eu vou conseguir entrar nessa sala? Ih, olha com problema de conexão já de cara, logo no primeiro. Deixa eu fechar o jogo. E abrir tudo de novo. Vou abrir o jogo de novo, né? A gente morre tentando aqui, né? Os dois já estavam na sala. Não sei se deu algum problema na sala a princípio, mas vamos tentar de novo. Abrindo o jogo aqui. E vamos lá. De novo. Opa, o que eu fiz aqui, gente? Tô tudo torto aqui hoje. Peraí. Aí, agora vai. Será que eu perdi o jeito? Aí. Meu amigo, é muita coisa, viu? Cada placar desse aí que aumenta, eu sinto que tem uma técnica melhor que o cara adquiriu, tá? Saque, pá, bloqueio. É uma luta mesmo. Muda. De Né? 2.500 para lá, você não vai ter muito ping-pongueiro. Você vai ter mesa tenista, cara que Pronto. sabe jogar. Eu no início, eu tava procurando uma galera mais abaixo para jogar, depois eu vi que era melhor a galera acima, porque, querendo ou não, tinha menos loucura, né? Menos saque doido e tal. Aquelas coisas que não faz sentido, é isso. Exato. Que eu ainda tô Boa nela, tarde, viu? senhores. Mas vou melhorar. Fala, jovem! Aê! Fiquem à Nós vontade. aqui outra vez. Fiquem à vontade se vocês quiserem começar ou aquecer. Já estamos ao vivo. Bom jogo aí para vocês. Beleza. Divirtam-se. Fechou. Melhor de 5. Deixa eu organizar aqui a mesa. Meu Deus do céu. Onde é que eu fui me meter? Pega leve comigo, hein? Não esquece que eu sou um dos organizadores. Eu dou um jeitinho de te atrapalhar. Beleza. O outro lá. Aí é contigo. Você quer bater uma bolinha? Não, eu tava esquentando antes, na verdade. Eu também. Então, assim, bate só um pouquinho, só pra gente ver se o ping tá ok. Tá uma coisinha, mas tá tranquilo aqui. Muito bom, tudo pronto então para o nosso jogo. Os jogadores estão dando aí uma última aquecida. Obrigado. Vamos tranquilo pro Vex. Vai lá. Tudo certinho na transmissão. Vamos que vamos. Lembrando, pessoal, que principalmente o pessoal que está jogando, né? O seu jogo está sendo transmitido. Lembrem sempre de divulgar o link. Fechou? Vamos lá. Fechou. Luizão, um bom jogo para você, cara. Prazer. Pega leve. Bom, não, qualquer coisa. Vou pro casual, vê se pra não dar problema. Tranquilo. Pronto, nem pra mim, nem pra tu. Principalmente pra tu. Eu já vi que a diferença é grande. Relaxa. Beleza. Eu vou mutar o microfone para não te atrapalhar, tá bom? Eu também, beleza. Então, vamos começar esse jogo, vamos assistir esse jogo. Então, como eu estava dizendo, você que vai ter seu jogo transmitido, faz o favor de divulgar o link para os seus amigos, para os seus parentes, para os companheiros de clube, né? Para divulgar o nosso trabalho aqui, as pessoas poderem torcer para você ao vivo, né? Porque às vezes a gente tem como agora, né? 2 jogadores, 2 espectadores simultâneos, um deles é o Rodrigo Léo. Aí você fica pensando, cara, não tem pai, não tem mãe, não tem melhor amigo, não tem uns companheiros, não tem namorada para assistir jogo.
Então divulguem os links, né? Você que está assistindo a gente aqui, divulgue para os familiares para a gente conseguir ter mais visualizações, deixar o torneio mais legal também, para as pessoas torcerem, né? E acompanharem você jogando. Porque se você fosse jogar na vida real, para um parente seu, para um amigo te ver, ou é na mesma cidade, ou ele ia ter que viajar com você, né? E o virtual é essa facilidade, né? De você tá todo mundo na sua própria casa e podendo assistir aí um jogaço desses de bola. Ted muito favorito para esse jogo, lógico, né? O Ted é um dos melhores jogadores aí no Brasil, um dos melhores do mundo, né? Tem pontuação aí dentro do top 50 do mundo já faz um bom tempo. O Luiz Namastê é um jogador da categoria B que está jogando duas categorias, né? A categoria dele, inclusive hoje ele joga às 7h30 da noite na categoria D contra o Stakeholder, o Leandro. E está jogando a categoria A também, que é a categoria imediatamente acima da dele, né? Para ganhar experiência, para jogar contra os melhores. Isso é uma boa estratégia aí que alguns jogadores acabam adotando aí Simbora. para jogar Bora. mais e para ter essa experiência de conseguir realmente se testar contra os melhores, né? E o Ted não tá aliviando, não, viu? Quem acha que o Ted alivia, o Ted não alivia nem pra mãe dele, bicho. O negócio é fogo, porrada o tempo todo, né? Então, Ted sacando já forte, botando pressão em cima, né? Quem já jogou com o Ted sabe da qualidade, muito, muito efeito na bola, né? Um jogo muito pesado, tanto de saque quanto de ataque, né? Principalmente o primeiro ataque dele gira muito a bola, muito difícil de controlar o bloqueio. E o Luiz está aí se divertindo, tentando sobreviver. Esse é o primeiro jogo, né? É uma melhor de cinco jogos, né? Então quem ganha 3 jogos primeiro ganha cada jogo uma melhor de 3 sets. Isso é um padrão do jogo Eleven Table Tennis por enquanto, né? A gente sabe que existe um projeto aí para a gente poder escolher num futuro próximo aí, numa próxima atualização do jogo, ou numa atualização em breve, não sei se é a próxima, né? Mas parece que isso já está em fase de conclusão, para poder escolher jogos melhor de 5 sets ou até melhor de 7 sets. O que aí pode mudar toda a dinâmica do campeonato, né? Aí os campeonatos podem ser um jogo só, de repente, melhor de 7 sets, né? Que vai ficar semelhante à vida real, né? É um jogo só resolve, ou talvez uma melhor de 3 jogos, sendo melhor de 5 sets, né? E não melhor de 3, como a gente vê hoje. Então, outros formatos vão surgir, com certeza. Não sei por que que ainda é assim, né? Esse jogo já existe aí já há uns 4 ou 5 anos. Então poderia já ter mudado isso em algum momento. Por algum motivo Valeu, valeu. não foi mudado. Menino é outro nível, meu amigo. Olha, quando eu vejo 3.600, eu já me tremo. 3.600 não, 2.600. Quanto mais me tremo, meu Deus do céu. Não, eu dei Tás em sorte. que local? Tás em que local no ranking? Ai, não lembro. 40 e Não, pouco. Uma coisa assim. Basicamente é como se fosse LeBron, pronto. Nossa, bem longe. É. Bem longe. O Vlad é os chineses e Caldeirão, e tu tá É ali. tipo isso. Quer beber água? Vamos lá? Agora para o segundo jogo, então. Essa resenha do jogo, né? É muito legal ali esse bate-papo no meio do jogo, né? Todo mundo, no fim das contas, todo mundo acaba ficando amigo. Existe muito esse fair play no tênis de mesa, né? Isso é muito legal. Esportes que não têm contato físico, existe uma tendência a ter um fair play maior, né? E é muito legal acompanhar a comunidade do tênis de mesa, tanto a virtual quanto a tênis de mesa no convencional, físico, né? Existe um fair play, uma amizade entre os jogadores ali que é muito legal. Na mesa, todo mundo quer ganhar, todo mundo vai para cima, né? Comemora, vibra, faz o que tem que fazer, usa todos os artifícios técnicos e estratégicos ali para ganhar, mas depois é todo mundo amigo, todo mundo se abraça e vai tomar um suco juntos. Ó, o Daniel por aí. Daniel tá torcendo para quem, Daniel? Conta pra gente aí. Enquanto isso segue o Ted. O Ted é maldoso, né? Vamos combinar que o Ted tá de sacanagem, né? Sacando nessa velocidade na paralela.
como eu falei no começo, o Ted não alivia, não. Ó, efeito pra caramba. Excelente ponto do Luiz agora, hein? Conseguiu fazer um bom bloqueio, rápido. O Luiz faz 3 jogos. O Luiz faz uma maratona hoje de jogos, né? Ele faz esse jogo agora, tá fazendo agora com o Ted. Às 18 horas ele joga com esse velhinho aqui que vos fala. Eu jogo com ele às 18 e depois às 19. E olha que pontaço, hein? Bloqueou muito agora o Luiz. E às 19h30 ele volta para jogar com o Stakeholder pela categoria B, que é a categoria dele, né? Na verdade, é uma categoria que ele, lógico, vai ser muito mais competitivo, né? Tem muito mais chance de equilibrar o jogo aí e ganhar contra os jogadores da categoria B. Mas está fazendo um belo jogo agora contra o Ted, né? Já o segundo set do primeiro jogo ele já conseguiu equilibrar um pouquinho, esse set também, 6 pontos já não é nada mal, né? Se você parar para pensar na diferença de pontuação entre os dois, né? Existe uma diferença de nível técnico, logicamente. Só um segundinho que o meu cadastro amarrou aqui. Ah, Márcio, daqui a pouco é o meu. Oi. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Quem que tá torcendo para quem aí no chat, hein? Me contem como vocês estão. Eu tô torcendo para drama. Ah, Daniel Nando Citar, maravilha, Daniel, seja bem-vindo. Daniel já tem o óculos virtual dele também ou tá só aí espiando para ver qual é, para ver se toma a decisão de jogar também no virtual? A gente recomenda muito, viu, Daniel? É muito bom, tecnicamente pode te ajudar. O virtual ajuda o real e vice-versa. Então, tecnicamente, é muito interessante essa experiência de jogar no virtual. Se você não jogou, e aliás, se você é de São Paulo e está assistindo esse vídeo, vai lá no Clube Citar. Lá tem óculos virtual à disposição para você alugar e ter experiência, de repente fazer uma aula lá com os professores do Citar, com o Rodrigo Léo, com o próprio Ted que está aí jogando. Então você tem ali toda uma estrutura para conseguir experimentar e ter a melhor experiência possível de tênis de mesa virtual, se você mora na cidade de São Paulo. Aproveitem. E aí o Ted já está com 6 match points aí para esse segundo jogo. Lembrando que ganha tudo quem ganha 3 jogos seguidos, né? Então o Ted acabou de ganhar o segundo jogo. Top. Tomar uma água, vê? Pode beber, pode beber. Vai lá, vai lá. E repetindo o que eu falei no início, né? Se você vai ter o seu jogo transmitido aqui no nosso torneio, divulga o link. A gente sempre manda o link antes para todo mundo lá nos grupos do WhatsApp do torneio, né? Para quem está jogando. Divulga para a família, para os amigos, para os colegas de clube, para o seu professor, para os seus parceiros de treino. Divulga para eles te assistirem e torcerem por você e prestigiar o nosso trabalho também. Vamos lá, deixa eu tirar. Eu vou repetir isso ao longo das transmissões dessa semana, então quem assistir todos os jogos vai cansar de me ver falando isso, porque é importante, né? É uma oportunidade dos seus amigos, dos seus parentes, sua namorada, conseguir te assistir jogando do conforto de casa, né? Aonde eles estiverem, na verdade, né? Basta ter uma conexão com a internet ali, dá para assistir no YouTube pelo celular, na televisão, onde tiver. Todo mundo sai ganhando. Essa é a facilidade do tênis de mesa virtual. Belíssimo ponto, hein? Luiz atacou rápido, o Ted estava esperto ali no meio da mesa, conseguiu contra-atacar. A gente vê muito quando tem uma diferença um pouquinho maior de nível entre os jogadores, de nível técnico, né? A gente percebe que o início do ponto tem uma diferença muito grande, né? O lance de saque e recepção. Então você vê como essa recepção do Luiz acabou saindo alta, né? Porque a qualidade do saque do Ted
é maior do que o Luiz está acostumado normalmente, né? Então acaba recepcionando mal e aí já desanda a maionese logo de cara, acaba sobrando uma bola muito fácil para o oponente, né? E também quando está sacando, ou quando está fazendo aquelas primeiras batidas de jogo de mesa, ou primeiro ataque, ou primeiro bloqueio, aqueles primeiros lances, aqueles primeiros movimentos de cada ponto, é onde fica mais nítida a diferença de nível. É onde acontecem, por parte do jogador tecnicamente mais fraco, acontecem erros mais frequentes, né? Mas está se virando bem ali o Luiz. E uma dica também, quando forem jogar contra jogadores agressivos, como o Ted, por exemplo, não fica dando saque longo assim o tempo todo, porque é um convite, né, para ele te enfiar a faca, né? Então, saca mais curto um pouquinho, tenta atacar primeiro para colocar algum grau de dificuldade a mais para o jogador que é mais Foi o mais agressivo. próximo que eu cheguei de um rally. Essa é aquela do ufa. Poxa, falta um, né? Falta um Falta. set. É. Não tem nem o que falar, viu? Não Ué, vem com calma. conversinha de Só pode ser que acaba seja quando três, não. termina. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Ali no lado direito do vídeo inferior, você consegue acompanhar tudo que está acontecendo em tempo real. O tipo de spin, então você vê a setinha ali apontando para algum lugar, né? Spin lateral para baixo, para cima, combinação lateral para baixo, lateral para cima. A coluna do meio diz a quantidade de giros da bola por segundo e a coluna da esquerda fala a velocidade que a bola atingiu em metros por segundo. Então você consegue acompanhar, inclusive, a diferença no saque, por exemplo, dos dois jogadores, né? Quantidade de efeito no primeiro ataque dos dois jogadores, dá para acompanhar todas as batidas ali e entender mais ou menos o que está acontecendo. Essa é uma ferramenta muito importante que infelizmente a gente não tem na vida real, né? Ia ser muito bom ter para conseguir avaliar o jogo em tempo real, saber todos os detalhes de batida, de efeito, de velocidade. Que rally bonito agora dos dois, e o Ted controlou um pouquinho mais. Controlou, mas sempre colocando pressão, sempre deixando o adversário numa situação defensiva, né? Isso é que é importante frisar, que às vezes o jogador mais forte, ele tira um pouquinho o pé do acelerador no sentido de não forçar tanto, mas ele continua controlando de uma forma que o oponente fica numa situação de defesa a maior parte do tempo, né? Tá indo para cima agora o Luiz, fez 2 pontos muito bonitos agora. E agora tem 3 match points o Ted. Deu sorte agora e finalizou o jogo. Desculpa. Ô, Léo. Sacanagem no último ponto. Valeu aí. Valeu, Luiz. Bola. Foi mal. Foi muito Não, bom. não. Surrei aqui. Muito. Vai ser bom, valeu. porque eu vou ficar olhando agora o que é que me aguarda pra frente, né? É muita pauleira É aí. isso. É treino. É treinar. Beleza. Então Valeu. pronto. Muito Tamo bom, junto aí. senhores. Valeu. Muito bom. Foi bom eu assistir esse jogo, porque eu já pego umas dicas que agora às 18 Aí, ó. eu vou jogar contra o Luiz. Tinha que vir com a piada. Vai precisar, hein? Vai precisar. A hora, aí, ó. a hora do humor. A hora do humor. Já Valeu. entendi o caminho aí. Vou imitar o Ted aí, vou fazer as mesmas coisas. Não. Não imita, não. Faz direito. Valeu, gente. Obrigado aí. Até mais tarde. Valeu. Valeu, Luiz. Valeu, galera. Te Todo mundo que vejo às assistiu aí. 18 horas, Obrigado, Luiz. abraço. Valeu, obrigado. Valeu. Te vejo às 18 e depois 19h30 também, né? Rodada tripla Eu que para você agradeço. hoje. Luiz vai maratonar óculos, hoje. Mantenha esse óculos calibrado aí. Carregado, tá indo pra tomada. Isso. Massa. É isso. Tchau. Maravilha, senhores. Um abraço. Valeu, galera. Abraço. Muito bom, é isso aí. O que o Rodrigo lá está falando aqui? Um aluno que está assistindo ao jogo aqui fez uma pergunta: quando os olhos do boneco piscam, é porque o atleta piscou realmente ou não tem relação? Essa é uma boa pergunta. Quando a boca mexe, eu sei que é porque o cara está falando.
Agora, quando o olho pisca, tá aí uma boa pergunta. A gente pode fazer o teste algum dia, né? Entrar todo mundo na sala, olhar todo, ficar de frente assim, fecha o olho, né? Para ver se o cara fecha o olho e ficar com o olho fechado um pouco para ver o que acontece, né? Eu realmente não sei responder essa pergunta. A boca eu tenho certeza que mexe porque é mais fácil de identificar, né? Aí o Daniel perguntou aqui, simula o material escolhido também. É, simula, Daniel, bastante. Dá para simular um pino curto relativamente parecido, anti-spin pouquinho menos parecido, mas também fica mais ou menos ok. Borrachas de ataque dá para simular, dá para colocar ali, ajustar para ficar muito parecido com o que a gente joga na vida real, né? Borrachas com mais efeito, mais velocidade, né? Esponja mais dura, mais mole, né? Então dá para deixar bem fácil. E só pino longo que não, porque ele não inverte. Até dá para defender parecido com o que o pino longo faz, mas ele não vai necessariamente inverter o efeito. Então, o pino longo é a única coisa que os jogadores que jogam de pino longo, aqui eles acabam optando por jogar com uma borracha parecida com um anti-spin, que aí fica mais fácil de controlar e a técnica não é muito distante, né, de anti-spin para pino longo. Então tem algumas similaridades, né? Acaba ficando ali mais perto e, né, não é tão difícil. Ó, o Fábio tá no torneio também, hein? O Fábio vai jogar o torneio pela primeira vez, né, Fábio? Seja bem-vindo aí. Maravilha, pessoal. Eu vou me preparar que agora às 18 horas eu jogo contra o Luiz, categoria A também, né? Depois, às 19 horas, a gente tem um jogo da categoria C, que eu não vou lembrar agora quem que joga. E às 19h30 volta o Luiz na categoria B, que é na categoria dele de origem, contra o Leandro, contra o Stakeholder. Tem tudo para ser um jogão também. O jogo da categoria C é o Andy Bastos com o Rafael Rosadas. Rafael também, primeira participação no nosso torneio. Vai jogar contra o Andy Bastos, que é um dos favoritos da categoria C, né? Vamos ver aí, tô curioso também para ver o Rafael jogando, que a gente nunca, eu pelo menos nunca vi, assisti ele jogando no virtual, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez pela maravilhosa audiência de sempre. A gente volta às 18 horas. Temos mais 3 jogos hoje. Valeu, abraço, obrigado mais uma vez aí. Até logo.